Você quer saber mesmo o que é depressão? Pois eu vou te contar. Depressão, em geral, é uma de 3 coisas. Pode haver aquela depressão profunda que pode ter fundo genético, que é raro, né, mas ainda acontece hoje em dia. Às vezes é uma coisa hereditária ou genética, mas é aquela assim que bota você no hospício mesmo, né? Assim, no hospital repetidas vezes. Hoje em dia, eu acho que muito do que acontece ali é um não conhecimento apropriado de saber diagnosticar trauma do passado, porque muitas dessas coisas vêm dali. Mas essa é uma das possibilidades. Mas, em geral, ela é uma de 2 coisas. Ela pode ser raiva engolida, sabe? Eu tive vontade de matar a pessoa que fez um negócio desses comigo, fez um negócio desses com minha filha, com meu filho, não sei o que mais. Mas não pode, né? Matar, bota a gente na cadeia, tem outras consequências, a gente não pode matar. Mas a raiva tá ali. E eu não posso falar, eu não posso expressar, né? Criança, né? Menino não tem que estar dando palpite, não. Menino, cala a boca, né? As crianças não têm que falar, né? E então as crianças não falam, mortas de raiva por dentro, né? Vai sentar aí. Aí ela dizia assim: eu sentei do lado de fora, mas do lado de dentro eu continuei em pé, sabe? Então aquela raiva fica lá dentro e ela se manifesta com depressão. Quando eu vejo aquela impotência de que eu não posso falar isso, ela se manifesta como depressão. Como é que a gente cura isso daí? A pessoa tem que botar essa raiva para fora. Óbvio que não vai sair por aí batendo nas pessoas e quebrando as coisas. A gente faz isso dentro do consultório. E, inclusive, muitas vezes, sem a mesma pessoa ter que falar o que está acontecendo, né? O que ela está pensando. Mas a gente pode dizer para ela, o que você tinha vontade de fazer com aquela pessoa? Eu tinha vontade de fazer assim, picadinhos. Então, eu quero que você imagine o que você tem vontade, tinha vontade de fazer, que não podia fazer. Agora você imagina enquanto a gente vai reprocessando. Agora tem mais, você vai fazer isso na imaginação, você vai fazer isso aqui dentro, você não vai fazer isso lá fora não, porque lá fora é complicado, tá legal? Mas na sua imaginação pode. Então a pessoa vai lá e faz, rasga o papel, taca fogo, bota gasolina, enterra, faz tudo que ela quer, porque na imaginação pode. Sabe o que o cérebro faz? Ele acredita. Ele acredita piamente que você fez aquilo e aí ele sossega. A justiça foi feita. Então agora a gente estamos quites. E a depressão passa. Claro que isso é um processo, isso não é uma coisa que a gente faz necessariamente em uma só sessão. Quanto mais séria a depressão, mais vezes é possível que esse padrão se repetiu, porque assim, a gente aprende a fazer essas coisas na primeira infância e a gente vai repetindo esses templates, nessas matrizes, nesses modelos na vida adulta. Mas na medida em que a gente vai resolvendo isso na nossa infância, essas lembranças da infância, as coisas, essas raivas, né, essas manifestações que às vezes saem, da onde que saiu isso? Saiu dali, né, que aconteceu esse negócio. A outra razão comum de depressão, obviamente, é o luto, é a perda, né? E aí é uma outra coisa diferente, assim, de certa forma. A gente vive num mundo imperfeito, portanto, vai haver perdas, né? Vão haver as coisas que nos deixam, assim, arrasado. Morre uma pessoa importante, o cachorrinho, o gatinho que eu amava quando eu era uma criança, né? A professora vai embora, que era quem realmente me ajudava com certas coisas. A avó, o vô querido, precioso. E a pessoa perde alguém, perde algo importante. Às vezes é um sonho, às vezes uma mudança geográfica faz com que todos esses vínculos se percam também. E aí a pessoa deprime com justa causa. Agora, a única coisa que o tempo realmente nos ajuda é o luto. Né? Todo mundo diz, não, quando crescer, quando casar, já sarou, já antes de casar isso sara. Né? Com o tempo isso se resolve. Não. A única coisa que o tempo realmente nos ajuda a resolver é o luto, um luto bem arrumado. Porque tem outros lutos que não conseguiram arrumar, né? Então, assim, anos depois continua vivendo aquele luto, aquela perda, como que se tivesse acontecido ontem às 10 horas da manhã. Eu me lembro de uma senhora que me procurou, que a filha tinha morrido já fazia, acho que mais de 15, 20 anos, e ela era uma jovem adulta, teve um câncer muito chato e foi uma situação muito horrível. E essa mãe só lembrava do dia da morte da menina. Só lembrava, cada vez que eu me lembro da minha... E falava dessa filha 3, 4, 5 vezes por dia, 15 anos depois. Isso não é um luto normal.
Isso é um luto que se complicou, que não está certo. Então, nós fizemos uma sessão, né, em que ela processou o dia da morte da filha. E aí, quando eu encontrei com ela de novo, ela disse assim: agora eu só me lembro das coisas boas. De vez em quando eu sei que aquilo tudo aconteceu. Mas eu me lembro assim, o que ela gostava de comer. Mas assim, de vez em quando eu como uma coisa dessas, eu lembro dela no dia do aniversário dela. Ou, às vezes, alguma coisa assim que me faz lembrar, ela gostava muito dessa cor. Mas é assim, uma vez de tempos em tempos. E agora eu me lembro das coisas boas, do cruzeiro que nós fizemos juntas, disso, daquilo. Então, curar essas coisas, assim, vale a pena a gente investir, fazer esse esforço de reviver pela última vez aquela coisa ruim que aconteceu, aquela perda, porque se a gente consegue se libertar disso, a gente resgata o bom que aquela pessoa nos deu, né? Que aquilo é a coisa boa que a gente precisa. E aí a depressão se desfaz. Por quê? Porque o luto vai se resolvendo. Se a gente consegue fazer com que isso vai se arrumando, aí o tempo joga a nosso favor, joga a favor dos nossos pacientes. E aí eles conseguem realmente dizer tchau para aquelas situações. Então, a minha sugestão é que vocês vejam bem de onde é que está vindo essa depressão, por onde é que as coisas estão acontecendo. Porque depressão é alguma coisa não resolvida do nosso passado, a não ser que a pessoa tenha morrido, né, semana passada, alguma coisa. Isso vai levar um tempo. Mas, em geral, depressão é alguma coisa que a gente precisa olhar no nosso passado e arrumar.